Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é Indústria Cultural e Apropriação de Bigotten na obra do Marilyn Manson. Então vamos lá, meus amigos, esse aí vai ser um vídeo pesadinho, já deixo o aviso aí pra vocês. Então vamos lá, meus amigos, a relação do filme experimental aí Bigotten, que é de 1989, saiu em muitos lugares realmente em 1990, que foi criado aqui pelo Elias Merritt, que inclusive não tem muitos filmes depois do Bigotten aqui, e aí a gente vai ter a ascensão do Marilyn Manson na fase Antichrist Superstar, que vai ser o disco de 96, e que vai ser a fase mais doideira do cara aí. Depois de alguns anos ele vai se tornar só uma sombrinha ali do que ele foi, mas enfim, esse vai ser um dos episódios mais interessantes da cultura pop do fim do século XX, porque não vai se tratar só de influência estética, vai ser um processo histórico, material, econômico também, tudo por trás disso. Então minha ideia com esse vídeo é estudar aqui essa estética artesanal do Bigotten, que é bastante suja, tem um grande radicalismo aí também, e como isso foi apropriado, foi reorganizado e foi industrializado aqui pela Interscope Records para construir aquela figura do anticristo na cultura de massa americana. Então a gente vai entender principalmente como a indústria cultural absorve a transgressão e às vezes isso vai chegar aí até o ponto em que ela passa a ameaçar o próprio mercado. E é essa loucura que a gente vai entender aqui nesse vídeo então. Mas onde não tem apropriação da indústria cultural, meus amigos, é na nossa área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, corotes azuis e inomináveis. O apoio de vocês é fundamental para que eu continue esse projeto. Como sabemos, a monetização do YouTube não é grandes coisas, então o apoio de vocês ajuda bastante. E já passamos 700 membros no canal. E se você quer, assim como eles, receber os vídeos do canal com uma semana de antecedência, poder sugerir também próximos vídeos e ainda receber vídeos exclusivos, vai no botãozinho abaixo do vídeo. O valor começa por R$ 4 ou R$ 5 por mês. E também, meus amigos, deixa o like aí. Isso ajuda a espalhar esses conteúdos mais trevosos pelo YouTube. O YouTube vai pensar, nossa, o pessoal quer ver sobre essa loucura aí. E também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E vamos continuar. E a década de 90, meus amigos, foi marcada por essa consolidação do capitalismo liberal como sistema dominante. Então teve a queda do Muro de Berlim, o colapso da União Soviética, e tudo vai ser apresentado como prova de que não havia mais alternativa ao mercado. Inclusive o Francis Fukuyama vai chamar esse movimento de fim da história. Só que esse triunfo ideológico aqui vai criar um vazio. E para grande parte da juventude suburbana americana, o futuro parecia ali fechado, parecia previsível, parecia meio sem sentido também. Então não tinha grandes projetos coletivos, só tinha consumo, controle, frustração, aquelas high school escrota americana lá, e era essa a vida dos caras. E aí nesse cenário todo aqui, a rebeldia vai virar mercadoria. O sistema aprendeu a transformar a crítica ali contra ele mesmo e transformou isso em produto vendável. Então vai ter o grunge, vai ter o gangsta rap, vai ter o rock industrial aqui também, e claro que aqui os caras estão mais velhos já, Trent Reznor aqui de cabelinho cortado bonitinho, no degradezinho aqui, tá no shape também, tomando whey da Growth Suplementos. Link aqui na descrição. Brincadeira, não tem link da Growth aí, mas poderia, hein? Vai ter o Al Jorgensen aqui do Ministry, loucaço. Era mais louco que todos esses caras aqui junto. E vai ter o nosso amigo Marilyn Manson, que tá aqui também com visual mais moderninho. E isso vai ser rapidamente identificado, então, pelas grandes gravadoras como nichos lucrativos. E a Interscope Records já operava exatamente nesse ponto. E ela vai ser fundada pelo Jimmy Iovine aqui, o Ted Field, e a gravadora vai se especializar em detectar aquelas subculturas com alto valor simbólico e investir nelas antes que elas perdessem força. E esse modelo vai ficar conhecido como capitalismo de choque. E nós vamos ter ali a Nothing Records, que está escrito aqui atrás, que vai ser o selo do Trent Reznor dentro da Interscope. E aí vai funcionar como um laboratório ali. Então o objetivo do Trent era testar os sons, imagens agressivas também, e que isso fosse ali o suficiente para atrair os jovens alienados, mas que tivesse uma organização ali mínima suficiente para circular na MTV, ou circular na rádio, ou circular nas grandes lojas. E o Marilyn Manson aqui vai surgir nesse ambiente. Então ele não era um acidente, ele era já um produto cuidadosamente posicionado entre esse underground e o mercado de massa. Então ele não vai ser um Gigi Allen das ideias, mas vai ser bastante agressivo também. E a estética compartilhada ali pelo Bigotten e o Marilyn Manson, que vai ter sujeira, vai ter ruído, vai ter ferrugem, vai ter decomposição, corpos mutilados, a desgraceira toda, isso vai refletir diretamente naquela desindustrialização do Ocidente. Porque durante os anos 80 e 90, regiões industriais dos Estados Unidos, ali como o Rust Belt, que está em vermelhinho aqui, seria mais um salmão aí a cor, tudo isso aqui vai entrar em colapso. E aí fábricas vão fechar, empregos vão desaparecer, porque a produção foi transferida para o sul global. Então o resultado foi um cenário de ruínas industriais e abandono social. E aqui a gente vai ter o Marilyn Manson 91, meio piá de prédio ainda, uma tanguinha aqui de bolinha,
acho eu, mas aí a coisa vai começar a ficar mais doideira. Então a cultura pop vai responder a isso. E ali o som industrial, com batidas mecânicas, texturas mais abrasivas, tudo isso vai funcionar como uma trilha sonora do que a gente chama de trabalho morto no sentido marxista, ou seja, máquinas, repetição e alienação. E ambos vão transformar esse colapso aqui em estética. Então no caso do Bigotten aqui, o grão da película e essa deterioração também vão ser formas ali de acessar aquele passado mítico pré-industrial. Mas já no caso do Marilyn Manson aqui, como no clipe do Cryptorchid, que isso aqui significa que são os testículos que não descem ali para o saco escrotal depois do nascimento, sim, isso que você ouviu, mas enfim, essa sujeira já vai funcionar como aquele sinal ali de autenticidade em oposição àquela cultura limpa ali dos shoppings, da televisão, da publicidade também. Então essa decomposição não era só visual, ela tinha uma relação histórica. E lembra que o Theodor Adorno e o Marx Horkheimer, que eu já falei sobre em vários vídeos, eles vão argumentar que a indústria cultural produz bens padronizados para satisfazer as necessidades ali que ela mesma cria. E a promessa de individualidade oferecida por esses produtos vai ser falsa. Vai ser uma espécie de pseudo-individualidade. E a imagem do próprio Marilyn Manson como figura transgressora vai seguir essa lógica, porque aquele inconformismo apresentado ao público já vinha formatado, já vinha embalado e já vinha ali distribuído por grandes corporações. E a apropriação aqui do Bigotten vai reforçar esse mecanismo também, porque ao incorporar aqui um filme obscuro, um filme difícil, o Marilyn Manson vai oferecer ali para o público deles a sensação de acesso a algo proibido, algo secreto, e o consumo do disco vinha acompanhado daquela ideia de pertencimento a um grupo ali que sabia demais, sabia ali coisas diferentes. E a própria arte do disco também vai reforçar isso. Só que na prática esse acesso ali era mediado por executivos de gravadora, por diretores de arte, estratégias de marketing. Então o conteúdo ele parecia radical aqui, mas o circuito de circulação era totalmente controlado. Então a transgressão nesse modelo aqui não vai ameaçar o sistema, ela vai se tornar parte dele. Mas se a gente está falando sobre a apropriação do Marilyn Manson, antes disso vai ser necessário entender o que exatamente foi apropriado. Porque o Bigotten aqui não é só um filme estranho ou perturbador, ele é resultado de um modo de produção que vai ser muito diferente do cinema industrial. Então ele vai ser uma obra construída a partir de um trabalho manual que vai ser intenso, decisões técnicas que também vão ser conscientes e uma rejeição também grande dos padrões de eficiência e clareza do mercado audiovisual, porque o diretor não vai usar os meios de produção padrão disponíveis ali no final dos anos 80. Ele vai construir os seus próprios meios, porque para produzir o Bigotten, o diretor vai montar uma impressora óptica artesanal. E essa não é a máquina dele aqui porque não tem foto, mas vai ser algo similar. Então a máquina vai ser feita com peças de sucata, projetores italianos antigos também, e uma câmera da marca Mitchell aqui de 1936. Então isso não é um detalhe técnico secundário. Isso aqui vai ser central para a leitura materialista do filme, porque ao construir a própria máquina aí, o Merge ele vai recusar a separação entre o trabalhador e suas ferramentas. Ele não vai terceirizar esse processo intermediário, porque pensa, quando tu tira uma foto com o teu iPhone, o ângulo, a luz, etc, é seu processo, mas esse processo intermediário você terceirizou, você pediu para outra pessoa produzir esse mecanismo para você. Então ele não vai terceirizar isso, ele vai dominar a tecnologia de reprodução para poder distorcer ela como ele quisesse. E aí a pós-produção do filme ela vai ser externa também. Cada minuto ali de Bigotten vai exigir entre 8 a 10 horas de trabalho. Então ele vai refotografar manualmente cada frame do filme original, que vai ser gravado aqui numa Kodak Plus X, que vai ser de 16mm aqui. Então com isso ele vai poder manipular o contraste, a textura, a densidade da imagem também. E claro que esse processo vai introduzir um tempo de trabalho humano direto e vai colocar isso como um valor estético. Então o erro, o desgaste, a repetição também deixaram de ser falhas técnicas e passam a ser parte do significado da obra. O Walter Benjamin ele vai argumentar que a reprodução mecânica ela tende a destruir a aura de uma obra de arte. Só que o diretor do Bigotten vai tentar inverter esse processo. Então ele vai reintroduzir a aura ali não por aquela exclusividade, mas isso vai acontecer pela degradação. Então quando você elimina os tons médios, trabalha quase que exclusivamente ali com preto e branco que vão ser bem extremos, o filme ele vai perder essa legibilidade. Você não entende direito o que está acontecendo ali. E aí essa granulação faz a imagem ali parecer pedra, parecer terra, parecer matéria orgânica. Então o resultado se aproxima aí mais desse artefato arqueológico. Algo antigo, algo difícil de decifrar, como uma espécie de manuscrito deteriorado. E o filme vai resistir ao consumo rápido também. E algumas cenas vão ser visualmente indiscerníveis. Então a imagem funciona como um teste de Rorschach. Uma pessoa pode estar vendo uma coisa aqui, outra vai ver outra coisa. Então o espectador vai
projetar sentido nisso e ele não vai receber respostas claras. Então, nessa economia baseada em atenção, em velocidade, em clareza, esse tipo de imagem funciona como um antiproduto, porque ele vai exigir tempo, vai frustrar expectativas e não vai se adaptar facilmente ao fluxo ali de mídia. E o conteúdo narrativo do Bigotten, ele é simples e ao mesmo tempo ele é bastante brutal. E alerta de gatilho aí, pelo amor de Deus, se tu tá vendo isso até agora e não se ligou, já falei antes lá, mas mais uma vez, o filme vai mostrar o suicídio de Deus, vai mostrar o nascimento da mãe terra aqui e vai mostrar o abuso e o desmembramento do filho da terra por figuras humanas sem rosto. E essa narrativa não vai apontar para alguma redenção ali no fim do filme. Não vai ter salvação transcendente, não vai ter ex-máquina, não vai ter super-herói da Marvel, não vai ter nada. A história vai se organizar ali como um ciclo de violência, um ciclo de nascimento, de exploração e no fim das contas um retorno ali para a matéria. E essa visão se alinha de certa forma a uma leitura imaterialista da nossa história, porque a humanidade não progride em linha reta bonitinho. Ela vai repetir padrões de exploração, de apropriação de corpos, de degradação da natureza, destruição dos nossos próprios meios de vida. Assim como eu falei lá no vídeo de oxigênio do Jota Quest. Rogério Flauzino já deixou alerta aí pra gente. Então a morte em Bigotten, ela não é simbólica, ela é física, ela é orgânica, ela é inevitável. Então o corpo vai retornar à Terra, a matéria vai se transformar e nada vai escapar desse ciclo. E isso vai encontrar ressonância direta aí no Marilyn Manson. Então nessa época o Marilyn Manson estava formulando ali sua própria teologia negativa, que estava centrada ali na morte de Deus, na rejeição do cristianismo e naquela destruição da ideia do progresso moral também. Mas claro que enquanto o diretor do Bigotten trabalhava de forma isolada e artesanal, o Marilyn Manson já vai ser moldado dentro de um dos sistemas industriais mais eficientes da cultura de massa. E essa diferença de modo de produção é central para a gente entender essa apropriação aí do Bigotten. Então o Marilyn Manson não vai surgir fora do sistema, ele vai surgir dentro do sistema. E o Marilyn Manson vai nascer Brian Warner aí. Antes da fama ele já era estudante de jornalismo, então isso significa que ele entendia ali como a mídia, a narrativa, o escândalo, tudo isso funcionava. Então ele não era um artista ingênuozão, ele era um operador consciente dessa atenção pública. E aí o nome original da banda, Marilyn Manson and the Spooky Kids, já indicava essa lógica toda aí, porque como todo mundo sabe, ele fundia aí o nome de um ícone feminino, o sobrenome de um assassino em série. Então a ideia era simples e muito eficiente, mostrar que a cultura americana consome fama e violência da mesma forma. E aí vai sair o primeiro disco do Marilyn Manson, Portrait of American Family, na minha opinião, o melhor disco do Marilyn Manson. Comprei esse disco em 98, quase junto com o Downward Spiral do Nine Inch Nails, que inclusive tô com interesse de fazer vídeo aí no canal, se vocês quiserem, dá um toque. E aí no meio disso vai ter o Smells Like Children, lá que é o EPzinho, que vai ficar bastante famoso ali com o cover de Sweet Dreams, do Eurythmics, todo mundo conhece a música original, e provavelmente do Marilyn Manson também. E aí vai sair o Antichrist Superstar. E isso aqui marca uma mudança de escala bastante grande, porque vai ter mais financiamento do Interscope, vai ter produção aqui mais uma vez do Trent Reznor também, e aí o Marilyn Manson passa a operar com os recursos industriais completos. Então estúdio de alto nível, direção de arte profissional, estratégia de mídia global também, e logicamente que distribuição massiva. E MTV ali no talo ainda. Lembro que eu tava na casa do meu primo, lá em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos em 97, quando estreou lá o clipe de Man That You Fear. Foi um momento de horário nobre ali da programação americana. E o álbum vai ser concebido como uma obra ali total. Então ele vai possuir uma narrativa em 3 atos. Vai ter a primeira que é a de Hierophant, que em português significa o Hierophante, aquele que revela o segredo. Vai ser o intérprete dos mistérios religiosos. E aí vai ter aqui o Inauguration of the Worm, ou seja, inauguração da minhoca. Talvez seja esse fenômeno bizarro que está acontecendo aqui no encarte. E vai ter aqui o Disintegrator Rising também, que vai ser a ascensão do desintegrador. E aí cada parte dessas aqui vai ter ali uma função simbólica que vai ser clara dentro da mitologia do disco. E esse tipo de planejamento é típico da indústria cultural. Então a transgressão não é espontânea, ela é projetada. E aí durante as gravações do Antichrist Superstar, lá no Estúdio 9 em New Orleans, o Bigotten vai estar presente de forma constante. Então vão ter relatos que vão indicar que o filme era exibido basicamente que em loop nas telas do estúdio, enquanto o álbum estava sendo gravado. Então não era um consumo passivo, era um uso funcional disso. E o Pierre Brown, que foi diretor de arte do álbum do Marilyn Manson, ele vai ser instruído pelo Marilyn Manson para assistir o filme antes de apresentar qualquer proposta visual. Então o objetivo era, claro, capturar essa mesma sensação ali daquele pesadelo. Então isso é um exemplo do que a gente chama de consumo produtivo, porque a obra do Marriage aqui, ela não vai ser consumida como entretenimento só, mas vai
vai funcionar como matéria-prima. Então vai funcionar ali como um produto para a produção de uma nova mercadoria cultural. E a própria textura visual do Begotten vai ser transformada ali em textura sonora, textura gráfica e até mesmo performática no disco do Marilyn Manson. Então aquele trabalho vivo que é contido no filme, ele vai ser incorporado ao produto final do Marilyn Manson sem que o modo de produção original ali ele fosse reproduzido. Só que a relação entre o Marilyn Manson e o Begotten vai deixar de ser apenas influência estética quando ela se transforma em uma colaboração direta mesmo, porque ali o Marilyn Manson estava fascinado pelo filme e ele vai entrar em contato com o Elias Merritt. E aí o resultado vai ser o clipe de Crypto Orchid. E esse vídeo é um ponto-chave porque vai expor de forma concreta essa tensão entre arte de vanguarda e um produto comercial. Então isso aqui é o clipe do Marilyn Manson. Não tem diferença estética nenhuma aí pro Begotten. E aí pro clipe o Merritt não vai criar uma nova narrativa. Ele vai reutilizar material já existente. Então o vídeo é construído principalmente a partir de cenas de Begotten que vão ser reeditadas e reorganizadas. Então essa técnica é chamada de found footage, como se tu tivesse achado ali uma fita no porão e colocado para tocar. Mas também vai ser uma autoapropriação, porque o diretor vai reutilizar a própria obra dentro de um novo contexto. E aí a presença do Marilyn Manson aqui no vídeo vai ser mínima, ele vai aparecer ali inserido entre as imagens do filme, meio sobreposto ali, e dá para ver que a estética inclusive diferencia quando ele aparece. Então aqui a gente tem a estética mais granulada, e aqui ele aparece com esses lampejos por cima, que dá a entender que foi feito com outro equipamento, outra técnica, e de uma forma muito mais tradicional aqui. Então tecnicamente o clipe vai manter a estética extrema do filme original. Então granulação pesada, alto contraste, dificuldade de leitura, tudo isso vai ser preservado. Só que isso obviamente vai ser incomum para os padrões ali da MTV 96, que vai privilegiar a imagem limpa, imagem colorida, fácil de consumir. E essa escolha vai transformar a degradação em valor, porque a imagem suja passou a funcionar como um diferencial competitivo. Porque pensa na lógica da indústria cultural, aquilo que era resistência estética em Begotten vai virar marca de distinção em Crypto Orchid. Então a anti-estética ela se torna uma estética premium. Então pensa para o diretor aqui, a degradação da imagem era uma tentativa de recuperar aquela aura perdida da arte. Mas para a Interscope ela vai funcionar como uma estratégia de diferenciação de um produto ali em um mercado saturado. E isso é interessante se pensar, porque o mesmo elemento visual ele pode cumprir funções opostas dependendo do modo de produção. E a MTV vai basicamente banir a exibição do clipe. E o motivo alegado vai ser que as imagens são perturbadoras aí. Tem automutilação, decomposição, ainda que elas sejam bastante abstratas. Mas na prática essa censura vai fortalecer o produto, porque o vídeo proibido vai ganhar mais valor simbólico do que ele teria se tivesse ali em rotação constante. Então tem aquela parada ali de algo que a MTV não quer que você veja. Então isso vai aumentar o interesse do público também. Então nesse contexto a censura não age como um freio, ela vai agir como um amplificador do desejo. E a indústria do choque depende desse mecanismo, porque quanto maior a restrição institucional, maior é a percepção de autenticidade também. Então a transgressão funciona desde que ela permaneça controlável. E se Crypto Orchid representava então uma apropriação bem sucedida, o vídeo da faixa Antichrist Superstar vai marcar um ponto de ruptura aqui, porque é o momento em que a transgressão deixa de ser administrável pelo mercado. Então o vídeo aqui do Elias Merritt, ele vai permanecer inédito por 14 anos. Ele só vai vir a público em 2010 após um vazamento ali. E o conceito do vídeo era mais radical do que qualquer trabalho anterior ali. Então a intenção do Marilyn Manson era satirizar o fascismo presente ali, tanto na política quanto no rock. E aí o vídeo vai combinar 3 camadas visuais, ou seja, imagens inéditas de Begotten, vai ter a performance do Marilyn Manson ali no pódio alto, vestindo terno ali, rasgando Bíblia, aquela coisa toda, usando gestos associados a ditadores, a televangelistas, vão ter imagens reais de arquivo também, incluindo aí comícios nazistas em Nuremberg, teste nuclear, bombardeio, cena de guerra, tiro, porrada, bomba, bandeira dos Estados Unidos, toda essa doideira aí. E o Walter Benjamin, ele escreveu que o fascismo transforma a política em espetáculo. Ele permite que as massas se expressem sem mudar as relações de poder. E a guerra seria o ápice dessa lógica estética aí. Só que o Marilyn Manson vai inverter esse processo. Ele vai inserir a política dentro da estética. Então o vídeo vai sugerir que o show de rock, o comício fascista, eles compartilham ali a mesma estrutura. Vai ter o líder central, a massa unificada e a tecnologia amplificando uma única voz. Então essa leitura não é confortável. Ela não vai oferecer uma distância segura ali para o espectador. Só que pensa, o corpo do Marilyn Manson e o corpo do Hitler ali vão passar a ocupar o mesmo plano estético. E ambos vão virar matéria degradada, sem uma hierarquia ali visual clara. Vai estar tudo por trás daquele grão extremo ali. E claro que isso cria um risco real, porque pensa, a crítica ao fascismo ela pode se
perder dentro da própria sedução estética ali do poder autoritário. Já falei sobre isso em um vídeo do canal, sobre estética nazista ali, aquela apropriação da estética na música. Então a imagem não garante uma leitura crítica. Ela pode ser apropriada ali pelos chapeuzinhos de alumínio, como já acontece no nosso mundão aí. Então esse risco torna o vídeo instável para o mercado. E aí a Interscope vai recusar lançar o vídeo. E a justificativa oficial vai ser a má qualidade da cinematografia. E claro que esse argumento não se sustenta, já que a estética degradada era intencional, já tinha sido usada em CryptoRocket também. Então a razão real vai ser econômica, porque a associação direta da marca com imagens reais ali do nazismo e do Holocausto vai ultrapassar o limite do que era aceitável para os anunciantes, para os distribuidores e os grandes varejistas também, como o Walmart. Então o capitalismo, meus amigos, ele aceita a transgressão simbólica, mas ele vai rejeitar a transgressão que ameaça, logicamente, que o fluxo de capital. Então o vídeo vai ser censurado porque ele revelava de forma explícita demais esse funcionamento da manipulação das massas. Então ele não oferecia ironia suficiente para funcionar como proteção ali institucional. E lembrando que a estratégia do Manson de se colocar como bode ali expiatório da sociedade americana vai funcionar, mas não por muito tempo. Vai funcionar só até 1999, porque com o massacre de Columbine, porque todo mundo lembra disso, passava direto em todos os lugares, porque a violência vai deixar de ser estética e vai passar a ser realidade televisiva diária. Então, mesmo sem relação direta ali com os atiradores, o Manson vai ser apontado aqui como culpado por políticos e pela mídia conservadora também. E aí essa estética que herdada de Big Gotham vai perder valor de mercado, porque imagem de morte, de decomposição, de ódio à humanidade, isso vai deixar de ser visto como provocação artística e vai passar a ser considerado socialmente tóxico. Então o mercado vai reagir rapidamente, turnês vão ser canceladas, a exposição midiática vai mudar de tom também e a margem para choque vai diminuir drasticamente. E claro que por isso o Marilyn Manson nunca mais vai ser o mesmo também. Então, meus amigos, a relação entre o Big Gotham e a obra do Marilyn Manson mostra com clareza como o capitalismo tardio vai se alimentar das suas próprias margens aí. Então não vai se alimentar só do centrinho, ele vai comer as beiradas do troço todo. Então vai ter um filme ali que rejeita o cinema comercial, mas a indústria do entretenimento vai dar um jeito de incorporar essa estética. Então ela vai transformar o trabalho manual extremo do Merritt ali em valor de troca. E o que era resistência vai virar produto. Mas o vídeo aqui do Antichrist Superstar vai revelar um limite claro também, que tem algo ali que o mercado não vai conseguir neutralizar. E hoje muitas pessoas conhecem o Big Gotham por causa da associação com o Marilyn Manson. Então esse é o triunfo final da mercadoria. E agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Você já conhecia o Big Gotham? Você já conhecia o Marilyn Manson? Você acha o Marilyn Manson um merda? Eu acho que esse cara se passou muito do ponto. Diz aí o que você pensa também. Também não esquece de apertar o like, isso ajuda aí a dissipar o conteúdo pela internet, outras pessoas assistirem. Também se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e considere também se tornar membro. Tem uma série de vídeos aí exclusivos que você pode desbloquear a partir de agora no canal. Grande abraço e uma ótima semana para você.